Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse projeto é o Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Luiz Primandade e nosso tema da aula de hoje é sobre revisão de um conteúdo importantíssimo para a primeira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. E vamos falar sobre o que, professor Luiz Carlos? Vamos falar de metabolismo energético, uma revisão aí de primeiro e segundo bimestre, né, que vocês já viram aqui na TBC juntamente conosco e também nas mídias sociais. Vamos lá? Nosso eixo temático, acompanhem na tela, vai ser identidade dos seres vivos. E na nossa expectativa de aprendizado, nós temos reconhecer as formas de obtenção de energia em nível celular. Vem aqui comigo, professor, mas fica muito difícil. Tem uma fórmula mágica aí para a gente, não? Uma fórmula aí da matemática, que você aprendeu com o professor Jefferson, com o professor Alex. Galera, desenvolver essa fórmula aqui para vocês, acompanha lá na tela. F² mais Q mais R. Professor, matemática com biologia, o que está acontecendo? Acompanha aí. F², FF, não é verdade? Fotossíntese e fermentação. Já em relação ao quê? Quimiossíntese. Estão fazendo um mapa mental aí? E R de respiração. Vem aqui comigo então. Anotaram aí? F² mais Q mais R. São os metabolismos energéticos que mais aparecem na sua prova de ensino médio e também para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Você está se preparando? Acredito que sim, hein? Então, vamos falar então primeiramente da fotossíntese. Olha aí na tela que mapa mental importantíssimo. Professor, mas vamos desenhar ele junto aqui? Vamos. Eu tenho a luz do sol, né, com os raios infravermelhos e ultravioleta, que chega até as plantas. Nós temos a água, que é absorvida pelas raízes das plantas. A partir disso, na clorofila, eu vou ter a realização da fotossíntese. E na folha, nós também temos, pela absorção dos estômatos, o gás carbônico. Esse gás carbônico é absorvido e vai ser utilizado pela planta. Olha lá a equação química da fotossíntese aparecendo. Lembra das aulas da professora Rose? CO2, gás carbônico, mais H2O, água, forma, na presença de luz solar e clorofila, C6H12O6, mais água, novamente, mais oxigênio. Professor, C6H12O6, o que é isso? É a molécula de glicose, que é um carboidrato importantíssimo para você. Lembra dele? Por isso que essa é uma aula de revisão. Essa equação geral da fotossíntese que você está vendo na tela vai ser responsável e ajudar a respiração dos seres vivos. Olha o Luiz Carlos aparecendo lá. Ele está absorvendo o oxigênio a partir da molécula que foi liberada pela planta. Observem aqui comigo. A Amazônia é o pulmão do mundo? Claro que não. Por que não, professor? Porque ela elimina também gás carbônico. As plantas, no caso da Amazônia, elas também liberam oxigênio, mas também absorvem oxigênio. Então, esquece essa frase, a Amazônia é pulmão do mundo, hein, galera? Fica esperto com isso aí. Continuando nossa aula, vamos para a fermentação. Acompanhe aí na tela. Fermentação é o processo realizado por alguns organismos, como fungos e bactérias, para a obtenção de energia. Esse ocorre na ausência de oxigênio. Está aí marcado para vocês, hein? O processo de fermentação é utilizado na produção de alimentos, medicamentos, considerado um processo anaeróbico. Lembra daquela nossa aulinha que eu trouxe aqui bolo, que eu trouxe queijo, que eu trouxe iogurte? São alimentos produzidos pela fermentação. Aí na sua casa, quando sua mãe coloca o fermento na massa do pão, é com o objetivo dele fazer o quê? Dele crescer, porque ele vai aumentar o seu volume com a liberação de gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono. Então o pão cresce
Aumenta seu volume por conta do fermento. Olha a importância, correlacione o conteúdo que você está tendo com o seu cotidiano, porque dessa maneira os estudos vão ficar bem mais agradáveis e você vai conseguir aprender melhor. Relacione sua cozinha, os experimentos que você pode fazer com ela, sempre com a atenção de cuidado de um adulto por perto, né? Para que você consiga assimilar de uma maneira mais fácil esse conteúdo. Continuando nossa aula, vamos para a quimiossíntese. Acompanhe na tela. Meu Deus, professor, quimiossíntese, vamos lá? É um processo autotrófico de síntese de compostos orgânicos em que ocorre na ausência de energia solar. Vem aqui comigo. Quimiossíntese é diferente de fotossíntese. Foto vem de luz, síntese e produção. Produção a partir da luz do sol. Na quimiossíntese eu não tenho a luz do sol. Os organismos, como bactérias, são autotróficos. Eles conseguem produzir seu próprio alimento. Lembra dessa frase? Autotrófico? As plantas também. São processos diferentes, ok? Vamos lá para a tela? É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arqueobactérias, recebendo a denominação segundo os compostos inorgânicos reagentes, podendo ser de que forma? Se for através do ferro, ferrobactérias. Se for através do nitrogênio, nitrobactérias ou bactérias nitrificantes. Olha que importante. Então, as bactérias também, não todas, conseguem realizar quimiossíntese. Então, eles são seres autotróficos, como as plantas, mas as plantas realizam fotossíntese. Autofagia é um processo que a célula, ela mesma, a partir dos lisossomos, liberam enzimas digestivas e acabam se digerindo. Então, cuidado aí com essa palavra aí, eu falei autofagia, hein? Corrige aí para mim. Continuando nosso conteúdo, sistema respiratório. Vamos lá? O sistema respiratório é responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores, e relacionado também com a fala, devido à presença de chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. Volta para cá. Fiz essa pergunta na aula de respiração e vou fazer novamente. Você está controlando sua respiração agora? Você está inspirando e expirando, adquirindo, absorvendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. O certo, né, é entrar pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares acontece um processo importantíssimo que sempre aparece nas provas dos vestibulares, chamado hematose, que é a troca do sangue venoso, rico em gás carbônico, pelo sangue arterial, rico em oxigênio. Esse processo é realizado a nível de alvéolos pulmonares. Não se esqueça, essa troca é chamada então de hematose. Já apareceu e vai aparecer também nos exames aí que você vai fazer, suas provas, seus testes, tá? Hematose. Trocou o sangue venoso pelo sangue arterial, volta no caminho que você pode acompanhar aí na tela, ó. Vai lá pelos alvéolos, aí vai bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, boca. Então, vem aqui novamente. Inspira, expira. Pegaram? Então, vamos fazer uma questão inédita, elaborada por um cara aí chamado Primandade, professor bom esse, hein? E aí, já segue ele na rede social? Segue lá, hein? Questão inédita, acompanhe na tela. Um estudante, ao ver sua mãe colocando a massa do pão para descansar, perguntou para ela por que ela estava fazendo esse processo. Qual seria a alternativa que melhor representa a explicação que a mãe deveria falar para seu filho? Letra A. O processo irá deixar a massa crescer na ausência do sol, pois é um processo conhecido como quimiossíntese. Letra B. O processo irá permitir que a massa do pão cresça, pois esse processo é conhecido como fermentação e dessa maneira terá a liberação de gás carbônico. Letra C.
o processo em questão irá permitir que a massa do pão reduza seu volume, pois é conhecido como respiração, obtendo a liberação de gás oxigênio. Letra D, o processo em questão é conhecido como fermentação, caracterizando uma reação anaeróbica. Letra E, o processo em questão irá permitir que a massa do pão fique mais saborosa, pois irá gerar oxigênio. E aí, já pensaram na resposta? Você que é mãe ou pai de aluno, você sabe me dar essa resposta também? Se seu filho ou sua filha perguntar para você por que a massa do pão cresce? Vamos voltar lá? Voltando lá na tela, vai ser a alternativa letra B. O processo irá permitir que a massa do pão cresça, pois esse processo é conhecido como fermentação. Lembra do que eu falei no começo da aula? E dessa maneira, irá ter a liberação de gás carbônico. Bacana, né? Olha a biologia aplicada aí no seu dia a dia. Show demais! Fermentação foi a resposta da nossa questão inédita. Ok? Para continuar nossa aula, eu trouxe uma pequena frase aí para nós lermos juntos e uma pequena história que é a seguinte. Um grande poeta resolveu ir para sua casa de praia para escrever seus poemas. E dessa maneira, todos os dias pela manhã, ele via um menino jogando as estrelas do mar de volta para o mar, porque elas ficavam na areia, acabavam sendo aquecidas pelo sol, desidratando e morrendo. E todos os dias ele via isso acontecendo. O menino ia lá, jogava as estrelas, o menino ia lá, jogava as estrelas. Então, um belo dia, ele resolveu ir até o menino. Chegando até o menino, ele perguntou, por que você joga todas as estrelas de volta para o mar? E o menino respondeu, você não está vendo? Essas estrelas estão morrendo, secas aqui na areia. Aí ele respondeu, você que não está percebendo a grandeza desse mar, tem quilômetros de distância, são milhares de estrelas do mar, não vai adiantar nada, muitas vão morrer. O menino pensativo segurou a estrela do mar na mão, olhou para o poeta, olhou para a estrela do mar e respondeu, pelo menos para essa eu estou fazendo a diferença. E jogou ela novamente no mar. Eu deixo você nessa aula com essa pergunta. Para quem na sua vida você está fazendo a diferença? Bacana, né? Essa foi nossa aula de biologia. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados, porque amanhã teremos aula para os estudantes da 2ª série do ensino médio, aula de espanhol e matemática. Forte abraço do professor Luiz. Foco, fé e determinação. Valeu!